do primeiro anjo, né? O texto para memorizar diz: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Qual é o seu parecer a respeito desse texto? Aqui nós encontramos a revelação em conflito com a evolução. Nós encontramos a excelência de Deus, a natureza de Deus, que é o Deus Criador, a estaneidade da criação, a perfeição da criação e o propósito desta criação. Por causa destes, o ser humano tem de louvar, adorar e admirar toda a criação de Deus, inclusive a sua própria existência. Em outras palavras, estamos a dizer que esse texto fala basicamente a respeito da adoração. E vejam que ao longo desta semana nós estamos a aprender a respeito da nossa identidade. Como é que nós viemos à existência? E muita gente às vezes negligencia o processo da sua existência. Como é que veio a existência? Como é que o universo veio à existência? Temos teorias, pastor, que defendem que nós, o ser humano, assim como o universo, surgiram acidentalmente. Isso traz muitas implicações para o próprio propósito do homem. Se nós formos a dar crédito a estas interpretações filosóficas, então o ser humano não teria nenhuma razão de existir, não teria nenhuma razão de viver, não teria nenhum propósito de encarar a vida, não teria nenhuma responsabilidade. O conceito de moralidade seria uma ilusão, com problemática do sofrimento e do mal, não teria nenhuma justificação, seriam apenas processos da casualidade e viveríamos num eterno paradoxo. Por isso que não podemos validar estas posições, pois o ser humano não encontra razão para viver. Há quem pensa que pensar em não Deus seria uma fragilidade. Pelo contrário, é sabedoria pensarmos em um Deus criador. Pensar em um Deus não é fragilidade, mas sim é sabedoria. E a lição fala também de um Deus que nos acompanha em tempos de tribulação. E nós temos o caso de Apocalipse capítulo 1, verso 9, que já podemos ler. Apocalipse capítulo 1, verso 9, fala acerca de um Deus que nos acompanha em tempos de tribulação. Ok? Apocalipse capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: Eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, a paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ele esteve na ilha de Patmos, João, e a lição mostra que Jesus visitou o último apóstolo vivo, João, na ilha de Patmos, onde ele havia sido exilado pelo cruel imperador romano Domiciano. Pastor, qual é a mensagem para todos que procuram seguir a Jesus, segundo Apocalipse capítulo 1, verso 9, e outros textos que a lição apresenta? Que nós não seremos deixados a sós. Em meio às nossas aflições, em meio às nossas tribulações, em meio às nossas fragilidades, temos um amigo, temos um Jesus que é ao mesmo tempo Criador e também é ao mesmo tempo Redentor, é ao mesmo tempo transcendente e ao mesmo tempo imanente. É com a mesma visão que nós podemos nos expressar juntamente com Davi. Por mais que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o seu cajado e o seu bordão me consolam. Temos um Deus para nos consolar. Temos um Deus para nos consolar
Não estamos sozinhos nas tribulações. O próprio Jesus enfrentou tribulações, mas ele sempre dependia de seu Pai. Podemos, pastor, afirmar que a questão central do livro de Apocalipse é a adoração. E à medida que nós adoramos a Deus, vamos enfrentar tribulações. Podemos com segurança afirmar isso? Indubitavelmente sim, pastor Macamo. Aliás, todo o Apocalipse é permeado pelo conceito da adoração. Desde os versos que nós lemos até Apocalipse 22. E nós encontramos o grande conflito, a batalha cósmica, que tem que ver com a adoração. A quem nós queremos adorar? A besta e sua imagem ou a Deus, o Criador? E no final do próprio Apocalipse, nós temos um apelo de aquele que dá testemunho destas coisas, diga, vem Senhor Jesus. Senhor Jesus, a vinda de Jesus como um clímax de toda adoração e como uma introdução de uma adoração mais profunda. Por isso que, para entendermos melhor o panorama do grande conflito, entendermos a dinâmica da adoração, é necessário com que nós possamos visitar o livro de Apocalipse. Muito certo. O livro de Apocalipse mostra-nos aquilo que é a personalidade de Jesus Cristo, o plano que Jesus Cristo tem pela sua igreja. Ele revela-se neste livro. E a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, verso 7, termina com um apelo, pastor. Ok? Sim, qual é o apelo? Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que tem que ser Jesus a ser adorado? Veja que as pessoas hoje adoram muita coisa, pastor. Adoram árvores, adoram animais, adoram os seus ancestrais. Mas por que não deve ser animal? Por que não deve ser árvore? Por que não deve ser ancestral? Por que não deve ser outro objeto a ser adorado? Tem que ser Jesus a ser adorado. Por que o anjo de Apocalipse remete-nos à adoração apenas a Deus e não mais? Esta questão é muito importante, pastor. Colossenses 1, versos 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Somente Jesus, porque é o fundamento de toda a criação. E é o fundamento de toda a existência humana. E é o fundamento de toda a vida. Paulo disse, porque nele nos movemos e nele existimos. Como disseram alguns dos vossos poetas, dele somos geração. Em Cristo nós somos tudo. E em Cristo nós temos tudo. Então, ele é o fundamento de todas as coisas que nós somos e aquelas que nós vemos. Ele é o fundamento e pastor, nessa mesma linha de pensamento, ele é o fundamento. Quais são algumas evidências que nós encontramos na Bíblia ou mesmo ao longo da lição que nos mostram que o universo não pode ter surgido do acaso. O universo surgiu, de facto, como fruto de uma criação e não como fruto da evolução. Porque nós temos essas duas teorias, né, que conflituam quando discute-se a origem da vida. Temos a teoria da evolução e temos também a teoria criacionista. Até que ponto nós podemos dar primazia à teoria criacionista, não à teoria de evolução? Boa pergunta. Primeiro, Hebreus capítulo 11, versos 7. Nós encontramos que Deus
Pela fé, aliás, versos 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não existiam. E Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou o Senhor os céus e a terra. Essas são evidências de que Deus revelou-se para com a sua humanidade. Por que o criacionismo e não evolucionismo? Primeiro, por causa das evidências bíblicas e que comprovam a uniformidade das coisas criadas por Deus. Deixa eu tornar isso mais simples. Quando nós, por exemplo, olhamos para o carvão mineral, olhamos para a existência do petróleo, olhamos para as rochas sedimentares metamórficas, quando nós olhamos, por exemplo, para as montanhas, porque aqui um lado existe montanha, quando olhamos para os mares, quando olhamos para os oceanos, quando nós olhamos para o DNA do ser humano. Olhamos as galáxias. Para as galáxias, por exemplo, uma das estrelas mais próximas de nós é Próxima Centauri, que se formos a viajar para lá, nós levaríamos 155 mil anos viajando para lá. Mas é que está mais próxima da Terra. Então, quando olhamos para tudo isso, nós não vemos nenhuma possibilidade de uma casualidade. Vemos um design inteligente. Aliás, São Tomás de Aquino vai defender também que o universo sai nas mãos de um designer. Ele estuda o universo, diz que não. A ordem inteligente que existe no universo mostra claramente que não pode ter sido uma chance, né? É um designer que está por detrás do universo. E o recente autor Stephen Hawking, um dos ateus da evolução, proponentes da evolução, um pouco antes da sua morte, 18 de março de 2018, ele disse que é preciso nós buscarmos o propósito da nossa vida. Pois. Eu pergunto-me, alguém que pesquisou sobre buracos negros, que pesquisou sobre a complexidade do universo, que foi um astro na astrofísica, na matemática e na mecânica quântica, como é que ele não descobriu o propósito da vida? Resposta, porque ele não tomou a hipótese de Deus ter criado tudo. Em síntese, pastor, estamos a dizer que a criação revela um Deus de forma incrível e o seu poder ilimitado, seu poder de criar, que trouxe os céus e a terra à existência, como também a favor do seu povo através do século. Ele é um Deus que começou este mundo, que está sempre presente nele e nunca abandonará o seu povo. Aí sim remetemos à questão de Deus que está próximo de nós. A lição mostra que se nós adoramos a um Deus, esse não é um Deus distante de nós. É um Deus... Queria ouvir o seu comentário a respeito de dois conceitos que descrevem a presença de Deus no seio da sua criação, que é a sua imanência e a sua transcendência. Estes são conceitos teológicos. Transcendência quer dizer Deus acima da sua criação. Deus distante da sua criação, um Deus que transcende, um Deus que está aquém, um Deus que extrapola, um Deus que não tem limite. E imanência isso quer dizer um Deus presente, um Deus participativo, um Deus de aliança. E Deus é ao mesmo tempo transcendente e ao mesmo tempo imanente. Quando você ora para sair da sua casa, Senhor, me acompanhe, por exemplo, à cidade, e tu oras ao Deus transcendente e a Deus imanente. Me acompanhe. O Deus, ele lhe acompanha no transporte. Mas, ao mesmo tempo, o Deus transcendente já está lá onde você vai. Mas, ao mesmo tempo, vai consigo. Então, isso é interessante. Por isso que Santo Anselmo também diz que Deus é um ser a qual nada se pode ser pensado. Qual é a importância de pensarmos um Deus assim? É que
se o Deus for transcendente, ele pode tudo na minha vida. E se o Deus for emanente, ele pode participar na minha fragilidade. Em outras palavras, estamos a dizer que nosso Deus não é um Deus deísta, né? Não é um Deus deísta na tentativa em que alguns filósofos avançam que não, Deus criou o universo e programou, o universo está a funcionar com base em leis fixas que ele já estabeleceu. E eles pegam o exemplo de um relógio, a pessoa que desenhou o relógio, programou e o relógio está a funcionar. Nosso Deus não é assim, meu querido amigo. Nosso Deus é um Deus transcendente, sim, mas também é um Deus imanente. Significa que ele está presente nas nossas situações diárias. E ele identifica-se com todo o sofrimento que nós temos, ri conosco quando for tempo de rir, chora conosco quando for tempo de chorar, e ele entende as nossas preocupações. Por isso, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, disse que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se alguém está em Cristo, e a expressão em Cristo constitui uma das expressões fundamentais da teologia paulina. Pastor, qual é a relação que existe entre o Evangelho, juízo e criação? As boas novas do Evangelho é que nos dão poder para encarar o juízo com fé e com otimismo. É que nos dão motivação para vivermos uma vida de responsabilidade e não de medo. O Evangelho é que nos dá a certeza e a esperança de que, independentemente de qualquer tribulação, sofrimento ou angústia que nós passamos, Deus irá vindicar-nos, irá julgar-nos, irá nos dar a parte que nos corresponde, irá dar o seu galardão. E também o Evangelho não só nos dá esta visão otimista do juízo, uma retribuição de Deus e uma vindicação dos santos e também uma retribuição dos ímpios, bem como também nos mostra a necessidade ou a possibilidade de nós triunfarmos pela redenção. O Deus que nos criou é o mesmo Deus que nos redimiu. Somos em Cristo Jesus uma nova criatura. Então Deus nos cria e Deus ele nos salva e Deus, por sua vez, responde o ser humano no clímax dos seus gritos, que é o juízo. Muito certo, pastor. Por isso a lição diz que a mensagem de Deus como Criador é central para a verdade presente, em especial quando a evolução, mesmo vestida de trajes cristãos, ameaça destruir o fundamento da fé cristã. Então, a criação é o fundamento da fé cristã. Por quê, pastor? Essa é uma questão que estou a colocar. Porque a criação tem que ser o fundamento da fé cristã. Por quê? Afirma o Jacques Biducan, um dos teólogos do Antigo Testamento, que porque toda a teologia, toda a fé do cristianismo, toda a Bíblia provém de Gênesis. A maneira como nós concebemos a realidade de Deus, o fato de nós termos sido criados por Deus, vai definir todo o nosso comportamento, toda a nossa religião, toda a nossa identidade. Aliás, se não há criação, não há evangelho. Não há evangelho. E se não há evangelho, não há juízo. Não há juízo. E não há missão. Não há missão. Então, se não há criação, não há evangelho, não há juízo, por que Jesus Cristo veio? Não. Se não há isso, então não há necessidade de Jesus ter vindo. E se não há necessidade de Jesus, então não há adoração. Quem vai ser adorado? Se não há Deus, não há necessidade de adoração. Logo, há infelicidade naqueles que dizem que comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E o mundo, o secularismo está nessa perspectiva. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão compreendendo que esta não é a maior opção de viver. Precisamos de algo mais, algo significativo, algo que justifique a nossa existência, justifique os nossos propósitos do agir. Não como Kant, que encontra fraqueza
na autonomia do dever. Não como John Luke, que encontra fraqueza na autonomia do dever, mas como cristãos que encontram a teonomia, o prazer de viver, de dever, de responsabilidade, porque Deus é amor, porque Deus nos resgatou e Ele virá. Muito certo, pastor. E a lição mostra-nos no capítulo 3, verso 9 de Efésios, diz o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, Jesus Cristo é aquele que nos ajuda a desmistificar os mistérios da divindade. Certas questões da divindade que não são de fácil percepção, mas o ministério de Cristo tornou os mistérios de Deus perceptíveis a toda a raça humana. Pastor, a lição diz que desde o começo, a evolução destrói o fundamento bíblico da cruz. Por outro lado, os adventistas do sétimo dia, ao chamarem o mundo a adorar ao Criador, se posicionam como testemunhas vivas contra o erro da evolução. Nós defendemos e cremos que nós fomos criados e criadas à imagem de Deus. Não somos produtos de evolução, mas sim somos produto da criação. Outra questão que a lição apresenta é o Criador na cruz. O Criador na cruz. Quero ver o seu comentário neste nosso Criador que está na cruz. E a história é descrita em João capítulo 19, versos 16 a 30, de forma sintética, pastor. É um absurdo para muitos quando não compreendem como é que um Deus pode morrer na cruz. Como é que um Deus pode se tornar humilde? Como é que Deus pode esvaziar-se até ao ponto de assumir tal ignomia, tal vergonha? E para o evolucionismo não faz sentido. Para o evolucionismo isto é um absurdo. Mas para o criacionismo nós encontramos o Criador na cruz como sendo o retrato exato do amor já manifesto nos séculos e de todas as eras. Esta pintura de amor, esta pintura de Jesus mostra a importância da sua criação. Ele cria a humanidade entra em pecado e ele procura de novo resgatar a própria humanidade. O que eu encontro nesta lição? Primeiro, encontro o amor de Deus. Segundo, compreendo a importância da criação de Deus. Terceiro, encontro que essa criação, esse Deus que ele cria, ele tem um propósito para a sua criação. E terceiro, eu encontro o triunfo desse Deus, a certeza de que Deus sempre triunfou a despeito da corrupção da sua criação. E por último, compreendo o quão pecado é atroz, é feroz, e também quão Jesus é vitorioso contra o pecado. Muito certo, pastor. Esta é a lição que nos ensina a adorarmos o nosso Criador, a razão da nossa existência. Adorai aquele que criou os céus e a terra, o mar e fonte das águas. A lição nos mostra que não adorar a Deus é perder a razão da nossa existência. É existir em um mundo de desorientação e, consequentemente, estar morrendo, caminhando para a extinção total por estarmos desconectados da própria fonte da vida. Pastor, últimas considerações. Adore a Deus e terás vantagens. Menos problemas cardíacos, menos problemas de estresse, menos problemas de depressão, menos problemas de crise existencial, menos problemas de suicídio, etc, etc. Em outras palavras, adore Deus e terás um propósito significativo de existência.
Muito obrigado, querido amigo e querida amiga, por ter nos acompanhado ao longo deste programa que ensinou-nos que a adoração de Deus é o tema central das Escrituras Sagradas e que sempre motivou as discussões do povo de Deus. Portanto, queríamos chamar a atenção e fazer um apelo a todos nós que ainda não aceitamos, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para que o aceitem e adoremos esse nosso Jesus, o nosso Criador, porque o dia de juízo virá para todos nós. Que Deus te abençoe e contamos consigo na próxima semana. Pastor, ore por nós. Obrigado, Senhor, por ter nos dado esta lição. Queremos aprender a te adorar. O apelo foi estendido. Que o teu filho e a tua filha possam encontrar em ti razões para te adorar. Que a nossa adoração seja sincera, honesta e verdadeira. Fique com a tua criação, fique com os teus filhos, fique conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não me lembro de um dia só